Boa noite, pessoal. Meu nome é Cláudia, vou fazer o exórdio desse dia de hoje. E o nosso exórdio de hoje fala sobre os tratamentos e o que é que acontece numa casa espírita. Eu queria saber se tem alguém aqui de primeira vez. Não, né? Todo mundo aqui já conhece a casa. E a outra pergunta, alguém veio para cá de livre e espontânea vontade ou veio porque estava com algum problema? Quem é que veio de livre e espontânea vontade? Que coisa boa! Olha aí, não é o meu caso, né? Nivelador mesmo. Como a maioria de nós chega na casa espírita por conta da dor, né? A dor e o sofrimento faz a gente vir buscar ajuda. Mas, e o que é que acontece nessa casa espírita quando a gente chega? Por que a gente vem, né? A primeira coisa que nos vem é: eu vou na casa espírita porque eu estou com um obsessor e toda a causa do meu sofrimento é porque eu tenho um obsessor, um cara ruim, né? Um espírito do mal que está me perseguindo. E aí a gente chega aqui na casa e dentre os ensinamentos que a gente começa a estudar, a gente começa a entender que não existe obsessor mal ruim atrás da gente, né? O que existe é uma prestação de contas ou uma sintonia de energia. A gente muitas vezes chega na casa espírita exatamente com essa ideia de que a gente tem um obsessor. E muitas vezes a gente só vem para casa achando que única e exclusivamente fazendo o tratamento da desobsessão, nós sairemos daqui e seremos felizes para sempre. E muitas vezes o consulente vem, ele vem na casa, a casa até afasta esse obsessor, mas daqui a um mês, tudo na vida dele volta ao normal e ele diz: nossa, aquela casa não presta não. Estou com os mesmos problemas, não resolveram o meu problema. E aí eu queria falar um pouco sobre esse tema, porque a gente fala um pouco também de reforma íntima, que na verdade o grande ensinamento que eu acho que a casa espírita pode nos ofertar é a gente ter a consciência de que precisamos modificar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. A casa ajuda, a casa oferece conhecimento, leitura, estudo. Então depende da gente ir em busca desse conhecimento para que a gente possa entender os mecanismos de mudança para que verdadeiramente esses obsessores nos deixem. Porque na grande verdade não existe obsessor que veio atrás da gente simplesmente porque ele não gosta da gente. Ah, alguém não foi com a cara de Cláudia. Não. Ele veio porque eu fiz alguma coisa com ele e ele veio simplesmente prestar contas comigo. Ele veio atrás de cobrar uma dívida que eu tenho. E que dívida é essa? Pode ser uma dívida financeira? Pode. Porque tem muitos espíritos que muitas vezes nem sabem que estão mortos, que são espíritos, e eles acham que ainda estão vivos, e eles vêm atrás de dinheiro mesmo, querendo receber o dinheiro que ele foi roubado. Tem espírito que chega aqui, minha gente, porque roubaram uma botija de ouro. Um espírito tão antigo, de séculos atrás, que continuam perseguindo a gente. E o que a gente pode fazer nesse caso? A casa oferece a esse espírito um esclarecimento dele, né? Para que ele possa ser esclarecido, para que ele possa compreender que não é através de prestar contas, porque a justiça vem de Deus e não da gente, a gente não tem que fazer justiça com as próprias mãos, mas a justiça vem porque é a lei, né? E essa lei de Deus é imutável. O que nós plantamos, nós colhemos. Então, com certeza, se nós fizermos alguma coisa errada, nós vamos prestar contas dos nossos erros, assim como o que eles fizeram de errado, eles também prestarão contas.
E a casa vem fazer um esclarecimento desse espírito. Mas só isso basta. Só isso é necessário para que o espírito se afaste da gente. E das nossas múltiplas vidas? Será que ao longo dessas 100, 200, sei lá quantas vidas nós já vivemos, será que eu só fiz mal a uma pessoa? Dentro do meu grau evolutivo hoje, né? Eu estou na segunda escala de mundos, que é provas e expiações. Então é uma escala ainda muito pequena, né? Até eu chegar na angelitude. Será que quando eu estava no mundo primitivo eu não fiz nada de errado? Não dei aquela de Game of Thrones, dando a cabeça de todo mundo? Ah, fulano pisou no meu pé, eu ia lá, puxava a espada e pá, matava. Era assim, a lei era essa. E aí, ao longo da nossa vida, nós cometemos muitos equívocos. Então, nós temos muitos obsessores atrás da gente. Muitos. Porque são muitos os erros que nós cometemos. Então, a gente precisa ajustar esses erros. A gente precisa começar a contrabalancear a balança do que a gente fez de bom e do que a gente fez de ruim, para que isso chegue no momento de equilíbrio, né? Então, se eu fiz um mal, eu tenho que pagar esse mal com bem. E aí sim a gente começa a trazer esses obsessores para casa, a gente começa a se esclarecer e, consequentemente, a gente esclarece o espírito que está ao nosso lado. Na hora que a gente vem para a casa espírita, minha gente, muita gente não presta atenção em palestra e não sabe que muitos espíritos são recolhidos aqui, no ambiente da palestra. Aqui, muitos espíritos são esclarecidos, né? Ele entende o que é esse processo de provas e expiações que a gente está tendo, que é a lei do retorno. Ele compreende e se afasta. Ele começa a ir em busca da luz de verdade. Então, não se iludam que aqui na casa a gente só tem tratamento na hora que a gente está na desobsessão. A gente inicia o nosso tratamento desde a hora que a gente adentra aqui essa sala. Então, é muito importante que, independente de seu tratamento ter finalizado, especificamente para aquele trabalho que você veio em busca, mas ali é só o início do nosso tratamento. É importante que a gente se mantenha assistindo às palestras públicas, que a gente continue fazendo o evangelho no lar, que a gente continue se instruindo, lendo, tomando conhecimento das coisas, porque só assim a gente pode se libertar, é através do conhecimento. E como é que a gente adquire conhecimento? Estudando, não tem outro caminho. Aí, às vezes, hoje, as pessoas, muitas vezes, que de repente não sabem ler, hoje em dia a internet é uma fonte de informações muito bacanas de conhecimento. Mas, às vezes, a gente passa o dia todinho no TikTok, só vendo besteira, só vendo influência que influencia, não necessariamente para o bem, mas falando um monte de besteira, um monte de bobagem, a gente vai perdendo tempo com aquilo e a gente fica lá. Aí vai para a televisão para ver fulano matou ciclano, uma briga que teve na casa do vizinho, um prédio que pegou fogo, morreu não sei quem. Ou seja, a gente se alimenta de coisa ruim. E esta mesma internet, ela pode ser uma fonte de muito conhecimento, de muita coisa boa para a gente se esclarecer. E, obviamente, no momento que a gente está em busca dessa informação, de coisas boas, que o nosso pensamento está voltado para essas energias boas de conhecimento, de esclarecimento, os espíritos também que estão junto da gente, eles se sintonizam ou não com o que a gente pensa. Então, se a gente está lá olhando desgraça, o espírito que gosta de olhar essas coisas está junto da gente. Porque tudo é pensamento, tudo é energia. O nosso corpo é feito de energia, aqui é energia, o ar que a gente respira, tudo é energia, minha gente. O som, né? Então, a gente tem que realmente compreender
que o nosso pensamento traz para junto de nós exatamente tudo que a gente pensa e tudo que a gente quer. Então, a gente precisa fazer escolhas boas para que a gente possa sair e ir dando passos mais altos em busca dessa tão sonhada felicidade que é o mundo angelical, né? Todo mundo aqui está em busca de ser feliz. Então, é exatamente a gente, através do conhecimento, através das boas ações que a gente faz, através da caridade, dos bons sentimentos, é que a gente vai conseguir ir se aprimorando e começando a sentir verdadeiramente uma felicidade plena. E não aquela passageira, né, que a gente compra um chiclete, chiclete gostoso, mas que bem, acabou o gosto, acabou o prazer. Então a gente precisa ir realmente ir aprendendo a buscar a felicidade mais real, sem a ilusão das coisas materiais. Tu levantou a mão? Ela está aqui chamando só uma pessoa. Pois então é isso, minha gente. Já deu meus 10 minutos aqui de exórdio. Eu queria que nós fechássemos nossos olhos para que a gente pudesse sintonizar uma corrente de pensamentos positivos, de energias boas, com pensamentos no Cristo, para que o nosso trabalho da noite de hoje seja um trabalho produtivo, cheio de inspirações, de curas e sentimentos bons para todos nós. E pedimos a permissão para dar por iniciado o nosso trabalho da noite de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, que a paz e o amor de Jesus permaneçam em nossos corações. O tema que a gente escolheu para refletir na noite de hoje é um tema interessante, né? Que fala sobre traição. Espero que aqui ninguém nunca tenha passado por essa experiência de traição. E também aqui sobre a indissolubilidade do casamento, que está no Evangelho, no capítulo 23. Não separeis o que Deus juntou. Não separeis o que Deus juntou. E Jesus, quando estava no nosso globo aqui, não é? Os fariseus, o tentando, perguntou para ele, né? Pode o homem devolver sua mulher por qualquer motivo? E Jesus responde, não separeis o que Deus juntou. Pergunta mais uma vez, por que Moisés ordenou uma carta de separação? Olha, naquele tempo, começou a surgir, né, pela primeira vez, que aí ordenou uma carta de separação. Ou seja, até que Deus se separe, né? Ou seja, através do desencarne do casal, aquele casamento deixa de existir. Não a afeição, não o sentimento, mas a formalidade das leis que regem os locais, né? E a resposta de Jesus foi sobre a carta de devolução, a carta de separação, pela dureza dos vossos corações. Vejam só. Hoje nós estamos no ano de 2025. Já passamos pela lei do desquite. Hoje nós temos o quê? O divórcio, né? Entre a gente. Nossa lei aqui, o divórcio. E essa semana, ou a semana passada, eu vi que uma matéria de que o divórcio hoje basta um dos cônjuges querer se separar, que o outro não tem que pensar nem assinar. Basta um querer. Ele ali vai lá e dá entrada e se separa. Ou seja, está evoluindo e progredindo cada vez mais. Porque pela dureza dos nossos corações, quando a gente não consegue mais conviver junto, a gente precisa se separar. E precisa ter a coragem de oficializar essa separação. Ou seja, colocar o último tijolinho daquela construção ali, e encerrar aquela construção, encerrar aquela vida a dois. Ter a coragem
Porque muitos não têm essa coragem. Alguns ficam por comodidade, por covardia, por seja lá qual for o motivo que rege o sentimento daquela pessoa para manter uma união que já está falida há muito tempo atrás. Há muito tempo. Então tem pessoas que dizem, olha, há 10 anos que meu casamento não existe. Há 10 anos que a gente dorme em quarto separado. Ou há 10 anos que a gente nem se abraça mais. E é um relacionamento que se mantém por conta dos filhos, não por conta dos bens. Conheço um caso de que ele separou-se, mas não separou-se judicialmente. Mantém o casamento até hoje, há mais de quase uns 25 anos. Entrou numa outra relação, fez uma união estável para assegurar ou dar alguma direção ali jurídica naquele relacionamento. Então, ele hoje tem a união estável com a atual companheira e tem a certidão de casamento com a antiga. Mas não consegue se desligar daquele vínculo. Não consegue ir e fazer o divórcio. Ou seja, não colocou o último tijolinho, não deu aquele ponto final. E mantém um vínculo afetivo, ou de apego, ou de covardia, seja lá do que for, ou de interesse. Porque às vezes tem um interesse, né, de manter, hoje vamos dizer, dependendo do imposto de renda, para não pagar menos. Algum interesse tem, material ou emocional, para não se desfazer de uma relação falida, uma relação que não existe mais. E fora esse tipo de exemplo, tem também aqueles casais ou aquela situação em que a criatura se mantém casado, se mantém numa vida conjugal de aparências, mas o seu coração não está mais ali. E daí vem o quê? As traições, os adultérios. E não é só do lado masculino, não, é do lado feminino também. Hoje, cada vez mais, isso sempre existiu. Não é hoje por conta das modernidades, das facilidades, não, porque sempre houve em toda a história da humanidade. Traições e adultérios, tanto masculino como feminino. Nós somos espíritos imortais e ora estamos reencarnados numa experiência masculina ou numa experiência feminina, de acordo com a necessidade evolutiva de cada um de nós. Então, o espírito em si não tem sexo. O sexo é do organismo nosso. Então, ele pode reencarnar como homem ou pode reencarnar como mulher. Então, a gente não é condenado a reencarnar sempre como mulher ou condenado a reencarnar sempre como homem. Não. É de acordo com o planejamento e a necessidade evolutiva. Agora, eu já vi também em estudos de que quando se reencarna como mulher, se evolui mais rápido. Quem se candidata aí na próxima? Vir como mulher, eu quero vir de novo. Porque se é para evoluir mais rápido, não é? Se é um mecanismo bom, então vamos querer, né? E para quem está casado hoje com um companheiro que ainda é meio brutamontes, ainda é mais ignorante, deixa ele, sabe? Sugere ele reencarnar como mulher, para viver a maternidade, viver o dom da maternidade e outras experiências que, como mulher, ele vai sentir e vai evoluir mais rápido. Eu conheço um casal espírita, inclusive eles já vieram aqui, já fizeram palestra, todos nós são palestrantes. E ele é o romântico da relação, é aquela pessoa, sabe, é interessante o relacionamento dele. E ela é aquela mulher que, sabe, é quem troca a lâmpada, é quem troca a tomada, é quem troca o chuveiro, é quem... Aí um dia eles estavam saindo, passando na orla, né, na praia, aquela lua belíssima, aí ele olha para ela e faz plano, olha que lua linda, que noite maravilhosa. Aí ela diz, bora, manda logo, vai acelerar esse carro, que besteira é essa? Olhando para a lua, perdendo tempo com isso, olha o trânsito. Sabe? Então assim, a gente vê a diferença, mas isso aí está em quê? Na necessidade evolutiva de cada um.
Quem somos nós para criticar ou condenar? Então, ele traz essa sensibilidade e ela, aquela mulher assim, bem, que não tinha, sabe? Não é muita feminilidade, muita aquela coisa assim da mulher, geralmente, né? Da mulher, né? Que é o que se espera, né? Mas não é isso que eles estavam precisando no momento, nesse processo de encarnatório deles. E eles se entendem, se compreendem e se respeitam. Isso é que é importante, né? Isso é que é importante. Então, o que vem de Deus é imutável. Então, quando ele diz assim, não separeis o que Deus juntou, por quê? Às vezes a gente se envolve ou se interessa por um alguém e esse alguém já é comprometido, esse alguém já é casado, esse alguém já tem uma família constituída e vive com essa família. E às vezes o desejo de querer destruir a inveja e querer estar na posição, no lugar do outro ou da outra, muitas vezes interfere-se e destrói-se relacionamentos que já eram constituídos antes, e tem pessoas que interferem nesses relacionamentos, trazendo a ruína do casal, trazendo o desfazimento daquela união. E isso a gente começa a assumir compromisso e responsabilidade, porque os casamentos, de um modo geral, têm um planejamento reencarnatório. Então não é à toa que a gente está casado ou não, ou já foi casado com determinadas pessoas que passou por determinadas experiências de vida. Às vezes a pessoa passa aqui uma relação, um casamento tão traumático, tão abusivo, que chega e diz assim, olha, eu não quero casar nunca mais na minha vida, porque generaliza as pessoas e as situações. Nós não devemos generalizar as pessoas e as situações, não é? Porque cada um está num processo evolutivo diferente. E a gente fica num processo de um casamento abusivo até o dia que você se respeitar, se amar e saber realmente o que é que você quer para você. Eu não quero esse tipo de relacionamento, eu não aceito. E aí você tem a carta do divórcio, tem a lei do divórcio, você solicita esse divórcio. E não deixa que essa agressão, que esse relacionamento ruim, desrespeitoso, permaneça. Mas às vezes a gente está num relacionamento onde o outro é uma criatura muito difícil. Não é? Não é abusivo, mas é uma criatura muito difícil de se conviver. E aí nós vimos também na literatura situações como essa. E a mulher, chegando, ela ficou tão traumatizada com o relacionamento dela, que quando ela retorna para o plano espiritual, ela diz, precisava reencarnar de novo, e os mentores chamaram ela para participar do planejamento da próxima exemplo, porque a gente participa desse planejamento, a não ser quando é compulsório, porque a gente não tem escolha, né? Não tem a liberdade da escolha, mas ela tinha. E ela disse, olha, qualquer coisa eu aceito passar, menos no casamento. Olha, não bote casamento para mim não, porque eu não quero me casar de novo. Aí eles disseram, vamos consultar aqui esse planejamento. Olha, minha irmã, a gente está vendo aqui um casamento para você. Lá, só sendo pecado, só sendo castigo, né? Isso que a gente diz, né? Só sendo castigo um negócio desse, porque o que eu aguentei daquele casamento, o que eu aguentei daquele marido, daquele homem, e agora eu estou pedindo e vocês... Você disse bem, você aguentou, você suportou. Agora você precisa voltar com ele para amá-lo. Olha só. É o exercício do amor. Amar aqueles que não são muito iguais é muito fácil. E amar aqueles que são um pouco mais difíceis. Amar aquele filho mais problema, aquele filho mais... né? É difícil. Mas é justamente nisso, a exemplificação, o exercício do amor e da caridade dentro do próprio lar. Porque se a gente não começa a exercitar isso com as pessoas que estão mais próximas da gente, como é que a gente vai amar aquele que está distante? Se no cadinho do dia a dia a gente não está conseguindo exemplificar isso. Então vejam só, a nossa responsabilidade está aqui para crescer, para evoluir. E a maioria dos casamentos aqui são provacionais. Olha,
Não são casamentos por amor verdadeiramente, são espíritos endividados que precisam não só se suportar por conta de filho, nem por conta da casa, da família, não, mas desenvolver a caridade, desenvolver a benevolência, desenvolver a indulgência com as faltas da criatura e desenvolver, acima de tudo, o amor. Porque quem ama, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Lindo, né? Romântico, não é? Vamos pro dia a dia, né? A gente consegue a epístola de Paulo aos Coríntios, né? Do amor. Então, vamos seguindo. Então, se a lei de Deus ela é imutável, né? A lei da natureza em todos os tempos e países. Então, é uma lei única para tudo e para todos, né? A lei humana, ela muda com o tempo, muda com o lugar e com o progresso, e o progresso com a inteligência. Cada vez mais que a gente vai progredindo, as leis também vão acompanhando esse progresso. Então, tanto é que precisa ter sempre, e sempre acontece, mudanças nas leis, não é verdade? Porque vai se adequando a uma nova realidade. Leis novas também vão surgindo de acordo com as necessidades para reger a nossa sociedade. Então, isso mostra o quê? O progresso sempre se fazendo presente na vida da gente, né? No casamento, quando ele é divino, a união dos sexos para a renovação da espécie. Olha, mas tem casamento que não renova a espécie. Vocês já conhecem, né? Já ouviram falar. Porque tem os casamentos provacionais. São divinos, mas são provacionais. Estão ali, né? Para aprender a amar não só os filhos que saem das suas entranhas, mas os filhos que vêm de entranhas alheias. Porque a gente vê que a lista, a fila para adoção é imensa. Então, hoje, cada vez mais a gente vê, né, que há oportunidade para que todos adotem, tenham seus filhos, sem ser biológico, mas os filhos do coração, os filhos que... Porque, se a gente analisar, né, todos nós somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai. E temos que ter misericórdia e caridade uns para com os outros. Então, se a gente reencarna numa família que não nos amou suficientemente, que nos abandonou, a gente vai ficar eternamente no abandono? Se tem outras pessoas com mais amor no coração, e aí traz para o seu lar essas criaturas para ajudar no progresso, né, delas, ajudando-os cada vez mais, né? Então, é um gesto de muito amor, né? Amar aos filhos que não vieram por nossos intermédios, né? No casamento humano, as condições que regulam são humanas, que variam de países para países. Cada país tem sua lei, cada país tem sua lei. A lei civil regula os interesses da família e variam segundo os costumes e os locais. Temos o casamento religioso, o evento civil, né? Temos o civil, e depois a pessoa faz, quem gosta de fazer o religioso, tem gente que faz só no civil, tem gente que faz só uma bênção, né? Então tem um juramento no altar, e nesse juramento do altar existe o crime de perjúrio. Olha só, cuidado com o que você diz, com o que você promete, porque lá, aquilo ali com efeito civil, para a lei tem, como é que se diz? Vale aquilo que você está jurando ali. E muitas vezes a pessoa faz um juramento ali que, meu Deus do céu, dá a boca para fora, não é? Faz aquela coisa bem bonita, no dia assim, e depois, quando começam a surgir as primeiras dificuldades do casal, aquele casamento já, às vezes não consegue seguir aquele juramento, né? Esquece as palavras que jurou ali, né? Na lei divina, o que predomina é a lei do amor. Então, essa é a lei do amor que realmente une, né? É realmente que segura os relacionamentos, né? E na lei divina também, ela é exclusivamente moral. Afeição mútua, não só sexo. Tem gente que diz, se o relacionamento não tiver mais sexo, acabou o relacionamento. Será? Será? E um casamento que não tem mais sexo, ele tende a falir, a morrer e acabar? Será? Gente, é muito sério isso. Se você pensa assim, comece a repensar suas valores.
Porque se você for acometido de um câncer, o homem, principalmente de próstata, e tiver avançado, vai atingir a área genital dele, os órgãos genitais, e vai afetar. É sério. Se você for passar por um acidente de trânsito grave, ou de, sei lá, e ficar paraplégico, tetraplégico, seu relacionamento vai acabar porque não tem mais sexo. É sério. Recentemente eu tive uma consulta com a minha oncologista, que eu sou paciente oncológico, e ela disse: Edneide, meu casamento tem 30 e poucos anos, e a gente vive muito bem, mas não temos mais atividade sexual. Não temos. Porque ele foi acometido, ela é oncologista, e o esposo foi acometido de um câncer. E atingiu toda essa área dele. E ela disse: nós somos bons amigos, bons companheiros. Nós namoramos. Nós temos os nossos momentos de intimidade, mas não tem mais o sexo, a penetração, não existe mais. O casamento deixou de existir porque não teve sexo. O sexo é só penetração. Não. Nós temos que repensar sobre isso. Nossos valores, onde está o nosso amor, onde está nosso coração. E quando ela me falou, ela disse: Edneide, nós estamos muito bem, graças a Deus. Ele com acompanhamento, com tudo. E nós estamos felizes por estarmos juntos, por estarmos vendo a nossa família crescer, por acompanhar hoje a nossa netinha, tem uma netinha linda, né? O crescimento, a formatura da filha. Eles não destruíram por conta da doença, que tanto o homem como a mulher poderão ser afetados por uma doença grave. E essa área poderá ficar comprometida muito seriamente. Então, dizer que o sexo é importante, tudo é importante no relacionamento, mas não é o primordial, não é o principal. O principal que deve reger o relacionamento é o amor. O amor entre o casal. Quando não existe mais amor, a gente não vai suportar viver sem o sexo, se a gente é muito ligado no sexo. A gente não vai conseguir conviver diante de tantas dificuldades que poderão surgir, não é? Na nossa trajetória evolutiva. Mas quando tem amor, o amor, tudo pode. Tudo se pode. Por aí vai, né? Transportar para os filhos, amá-los, educá-los, progredir e cuidá-los. Uma das funções também do casamento. O casal, não é só de um, é dos dois. Cuidar, criar, educá-los e prepará-los para a vida, né? Geralmente no casamento não se procura a satisfação do coração. Temos o orgulho, a vaidade, a cupidez, todos os interesses materiais. Nada supre a lei de amor. Nada supre a lei de amor. E quando a gente estava falando aqui no início aqui do nosso tema, falando sobre casamento, falando sobre traição, né? Então, quando a gente se depara com muitas dessas dificuldades, problemas, às vezes a gente tenta tapar o sol com a peneira, buscando um relacionamento por fora do casamento. Às vezes o relacionamento está um pouco, como é que se diz? Estremecido, morno, né? E aí a mulher faz: não, eu tenho que arrumar um homem fora. O homem faz: não, eu tenho que ter uma mulher fora, porque ele consegue conviver desse jeito. Mas não consegue o casal sentar e conversar e falar francamente das suas dificuldades no relacionamento. Alguns acham mais fácil buscar essas alternativas falsas, que vai trazer danos muito grandes para a vida pessoal e para o relacionamento. E tem pessoas, antigamente a gente via mais, né? Eu não sei se é porque, não sei o tempo, mas eu vi um caso na família do meu ex-marido, e no dia do velório dele, quando ele morreu,
Aí se descobriu que ele tinha uma união paralela do casamento. Ele era casado, tinha 3 filhos. E ele tinha um relacionamento extra, né? Um relacionamento com 3 filhos também. Se descobriu no velório que os meninos, eram 2 meninas e um menino, e no primeiro relacionamento ela tinha 2 meninas e um menino. Os meninos, os do sexo masculino, nasceram praticamente no mesmo dia, tem a mesma idade. E a esposa nunca soube desse segundo relacionamento dele, escondido. Vejam só. Só descobriu no dia do velório. O meu avô foi a mesma coisa. No dia do velório, minha avó descobriu que ele tinha uma outra família com os filhos adultos. Era do sítio, naquele tempo. Ficava no sítio, ela veio para a cidade com os filhos, para acompanhar os filhos para estudar. E lá ele se virou e arrumou outra pessoa. E constituiu a família e ela nunca soube. Só veio saber no dia da morte dele. Então tem pessoas que conseguem manter uma união por fora, né, de uma forma tão sigilosa que a companheira fica assim, eu não acredito. Eu não acredito, esse tempo todo essa pessoa me traiu. E daí como é que fica? O cara está morto. Será que o sentimento aí deixa e se resolve a situação? Não. Porque o ódio, a vingança, a mágoa, se a pessoa não consegue perdoar, não consegue ser indulgente com as faltas alheias, vai gerar para a vida futura. Vai gerar um obsessor, vai gerar aquela pessoa que vai por não perdoar. Já eu conheço um outro caso de uma amiga minha do trabalho, onde ela era casada e descobriu que o marido a traía, ela não se separou, porque tinha 3 filhos, não sei o que, aquela história, né? Tem a coragem. E aí ela disse, ele não fez, vou me vingar, vou fazer também. Será que essa é a solução? Olho por olho, dente por dente, estamos na época de Moisés. Será que a gente está na época de Moisés, que é olho por olho, dente por dente? E ela fez. Pasmem. Esse relacionamento dela, extraconjugal, durou simplesmente 10 anos. Se encontrava semanalmente com essa pessoa que também era casada, que também tinha filhos. Veja, se resolve uma situação trazendo ou criando outra situação tão difícil quanto, mas é a sensação de vingança. Então, quem sou eu para criticar e condenar um ato alheio se eu sou capaz de fazer igual ou pior? Igual ou pior. Então, como Jesus diz, atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Quem somos nós? E veja que tipo de criatura eu sou. A partir do momento que fez comigo, eu vou fazer em dobro. Então, eu demonstro que eu sou uma criatura ainda muito inferior, muito ainda egoísta, muito vingativa. Por que existe a carta do divórcio? Para regularizar uniões, casamentos que não existem mais, não existe amor. Não existe respeito. Então, porque eu não tenho uma coragem, se eu tenho essa coragem de ter essa vida extraconjugal durante esse período todo, porque eu não tive a coragem de chegar e dar um fim nesse relacionamento? E começar a construir uma vida nova com alguém ou sozinho. Porque nós podemos construir uma vida nova também sozinhos. Por que não? São experiências de vida, a gente tem que ter coragem para viver. Não desistir, não desanimar, de forma alguma. Aquela esposa que descobriu que o marido tinha uma família com 3 filhos igual a ela, que ela descobriu no velório, ela não conseguiu administrar a situação. Ela desenvolveu um câncer que rapidamente a tirou do planeta, ou seja, da experiência carnal. Ela retornou ao mundo espiritual. Eu tive a oportunidade de vê-la no mundo espiritual, ela ainda muito magoada e muito ressentida.
Porque não basta a gente desencarnar para a gente se modificar. Se a gente não aceita a mudança, não aceita, não perdoa, a gente vai continuar alimentando esse sentimento, tanto aqui, encarnado, como desencarnado, porque eu sou espírito. Eu estou só no momento aqui, revestido de um corpo de carne. Então a gente não se modifica porque morre, porque desencarna. Né? Já tem criaturas que, passando pela experiência da traição, ficam tão decepcionados que buscam suicídio. Buscam suicídio de vergonha, de ódio, de desencanto pela vida, de decepção. Então vejam só, quantas desgraças um ato mal pensado, né, ou pensado só apenas no egoísmo, pode trazer na minha vida, na vida da minha família e na vida do meu companheiro. E se estender para um futuro. Então, realmente, a gente tem que ter coragem para ou aprumar o que já existe, ou encerrar o que já existe. Então, nós temos a tecnologia, nós temos hoje ajudas espirituais, nós temos ajudas físicas, materiais, nós temos médicos, psicólogos, psiquiatras. Eu passei por um dos relacionamentos que eu tive muita dificuldade de sair desse relacionamento. Muita dificuldade. Porque eu estava dependente emocional daquela criatura. Eu tinha medo de viver só. E aí eu busquei uma psiquiatra, porque eu disse, eu acho que estou ficando louca. Aí diz assim, falou em psiquiatra, tem pessoa de loucura, né? Então eu acho que eu estou ficando louca. Porque eu não quero mais conviver. Eu sei que isso aqui não dá mais certo para mim. Eu quero encerrar. E por que eu não tenho coragem de encerrar? Busquei ajuda. Busquei a terapia. A primeira consulta que eu fiz com ela, era uma psiquiatra, uma médica, e ela disse, em que é que eu posso te ajudar? Eu disse, eu quero me separar e não consigo. Eu acho que eu estou doente. Estava mesmo doente emocional. Nós adoecemos emocionalmente, entendeu? Adoecemos mentalmente. E ela disse, tem certeza? Eu disse, tenho certeza. Então eu acho que eu preciso de ajuda, porque eu acho que eu estou ficando louca, porque eu sei o que eu quero e por que eu não vou adiante, não consigo ir adiante. E ela disse, pois nós vamos te ajudar e você vai conseguir. E eu consegui. Me libertei. E me libertando, sabe aquela pessoa que fica traumatizada e diz, eu não quero casar nunca mais? Mas esse trauma durou 4 anos. Aí com 4 anos, né, eu já estava pronta, até viagem internacional sozinha eu fiz. Veja o grau de liberdade para quem era dependente emocional, né? Eu viajei, tudinho, já estava livre, me sentindo livre, aí conheci uma nova pessoa. Agora, nós não podemos generalizar as pessoas nessa situação. Eu falei isso, vamos para o teste? Né? Vamos para o teste, ver se você está pronta. E aí conheci a pessoa, um casamento lindo, maravilhoso, o Rodrigo Fernando de Noronha. Foi lindo, romântico, belíssimo, sabe? Não me arrependo do que eu vivi, porque foram momentos muito bons em todos os casamentos que eu tive. E aí, o que é que acontece? Depois de 3 anos de casado, eu descubro que eu não sou a única no coração dele. Ele tinha simplesmente mais 5. Dá para vocês? Para mim não dá. Não deu. Não deu. E aí, como é que a gente faz para se separar? Assim, de uma hora, você descobre e aí, de uma hora para outra, você vai jogar na rua, junte suas coisas, sai daqui, suma, desapareça. Hoje o tempo não permite mais isso. Temos que conversar e entrar numa acordo. E onde vem o perdão das ofensas? O perdão, onde vem? Vamos exercitar o perdão, não é? Ele praticamente se ajoelhou, pediu perdão, que se arrependia, que não queria fazer isso, tudinho. E a gente... Bom, como uma pessoa não é um copo descartável ao qual eu uso e jogo fora, vamos exemplificar e exercitar o perdão das ofensas. Vocês acham que deu certo? Hoje eu estou só. Porque com 6 meses depois desse perdão, a rede de apoio dele aumentou. Não era 5, era 7. Era o homem das 7 mulheres.
E aí eu disse, bom, perdoei, não é? Mas nós temos nossos limites, não temos? Temos. Pronto, então agora, já que eu perdoei, agora não vou. Não é que eu não perdoe, eu perdoei. Eu perdoei. Só que perdoar é uma coisa e desejar continuar junto é outra. É diferente. Não é diferente? É. Porque não perdoa no desejo de vingança, não tenho ódio dele, eu não guardei mágoa nem rancor. Porque eu reconheci que ele era uma pessoa viciada em conquistas amorosas. Bom, vá se tratar. Vá se tratar. Não é? Ofereci, eu sugeri tratamentos, tudo. Eu disse que não precisava. Tudo bem, lavo minhas mãos. Não precisa, não quer ajuda, porque você tem consciência de que está fazendo o que é correto, o que é melhor para você. Então, siga a sua vida e eu sigo a minha. E me separei novamente. Vida que segue. Não é verdade? Tenho ódio? Não. Não tenho. Não vou dizer que tenho. Morro de amores? De jeito nenhum. Amor sempre foi, né? Porque não tem como se alimentar amor, carinho para uma pessoa dessa. Não tem como. Então a gente tem que aprender a colocar aquele tijolo, aquele ponto final num relacionamento que ele mostra que está falido, que ele não tem como sobreviver àquele relacionamento. Então por que eu vou continuar numa coisa que eu vi que não, o amor tem que ser, o relacionamento é duas pessoas se relacionando. O amor tem que partir dos dois, os dois têm que se amarem, têm que se desejarem continuar juntos para progredir e viver sonhos juntos. Não é unilateral, é uma união de duas pessoas. Então a gente tem que também prestar atenção a isso, né? Desse tipo de relacionamento, e ter coragem. Então agora eu já estava o quê? Corajosa. Agora não precisei de terapia para me libertar desse, que foi o terceiro casamento. Então não precisei. Conversamos, advogado, tudo certinho. Né, Odon? O advogado está por aí. Mas o escritório de Odon foi que me ajudou. E aí fez o divórcio consensual, tranquilo, fácil, não documento, tudo bom, numa boa. Sem desgaste, sem violência, sem agressividade, sem nada. No diálogo, no entendimento, mas com coragem de continuar adiante, né, do nosso desejo de encerrar aquele relacionamento que estava doente, que tinha adoecido e que não tinha mais cura naquilo ali, né? E a gente vê na própria literatura espírita, nós vemos um caso no livro Liberação, de André Luiz, tem um caso do senhor Serra. O senhor Serra, ele era casado e ele era comerciante, ele tinha o comércio dele, tinha um escritório, tinha uma filha, era casado e tinha uma filha. E o que aconteceu? A secretária, olha, não vamos generalizar que as secretárias são assim não, viu? Aquela secretária em especial era uma criatura ambiciosa, extremamente ambiciosa. E ela, além de ser muito ambiciosa, ela tinha muito poucos recursos. Então ela começou a sonhar e idealizar que ele seria um bom parceiro para ela, porque ele tinha condições financeiras e era o que ela precisava. Era de arrumar um velho com dinheiro que sustentasse ela. E eu escuto isso de algumas amigas. Eu só quero um velho com dinheiro. Eu me livre, eu quero uma pessoa que eu ame. Independente de idade. Né? Independente de idade, nós não podemos nem devemos usar as pessoas, quem quer que seja. E nisso, o que é que acontece? A moça começou a investir nele. Começou a investir, e ele começou a se sentir o quê? Tentado. Gente, a tentação é um bicho bravo, viu? É sério. A tentação, olha, Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. E ele fala sobre a tentação, não fala? Não tem uma frase que ele diz, não é? Quem se lembra da frase? Livrai, não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque uma tentação vai levar você a um mal, a derrocada. E é isso que acontece. Então, com o seu Serra, veja, a moça começou a investir nele.
Começou a investir. E daqui a pouco, como ele já estava se envolvendo, aí ele para, reflete, pensa e toma a decisão. Não, eu não devo ir adiante com isso aí, porque isso não vai dar certo. Não vai dar certo. A moça ficou feliz? Não ficou. Existem obsessores encarnados? Existe. Obsessão de encarnado para encarnado. Existe. Ela tinha uma ideia fixa de conseguir ele, para ele pagar as contas dela e dar uma condição financeira boa? Tinha. E aí a obsessão é o quê? Uma ideia fixa. E ela alimentou essa ideia fixa. Isso está no livro, gente. Isso não é um caso assim de historinha, não, tá? É um caso verídico. E o que acontece? A filha do seu Serra era espírita, já frequentava uma casa espírita, sabia das obsessões. E ele começou a desenvolver uma doença no joelho que começou a dificultar ele ir para o trabalho dele. Sabe o que ela fez, essa moça? Para conseguir os intentos, com raiva, com ódio dele, porque ele não estava querendo mais ela. Ela foi numa casa, uma pessoa espírita, que não era espírita bem orientada, nem com Jesus no coração, né? E contratou os serviços. Então esse médium desavisado, interesseiro, que tem pessoas por aí assim dessa maneira, pega um grupo de espíritos e coloca para seguir ele. Então agora ela tinha obsessores, ele tinha obsessor encarnado, que era ela, e tinha um grupo de desencarnados contratado por ela. Espírito pega dinheiro? Não. Mas ainda com o pensamento e o desejo voltado para o mal. E aí se atraem e se fortalecem. E eles começaram a criar um certo cerco em seu Serra para prejudicá-lo. Quando ele dormia, ele tinha pesadelo, ele juntava e dava o maior pau nele. Ele voltava e dessas pau que ele levava dormindo, quer dizer, a gente diz dormindo, mas o espírito semi-liberto, ele apanhava dos espíritos, ele acordava todo craquelado, cheio de dor, e o joelho foi se condensando as energias desses espíritos. Veja, a moça, com esses espíritos foram para a loja dele, ele fazia liquidação. Quando as pessoas entravam, diziam, eita, mas que coisa maravilhosa, que preço bom. Aí o espírito chegava e dizia, você não está precisando disso agora não, compre não. Aí a pessoa era, depois eu vejo, não vou comprar agora não. E saía da loja e não vendia. E ele foi caindo financeiramente e materialmente falando. A filha começou a perceber essas mudanças e a doença instalada no pai. Levou para médico e tudo, o médico examinar, não tem nada. Materialmente não tem nada. Mas estava sob a influência dos espíritos perseguindo ele. E ela solicita uma consulta, que é possível fazer uma consulta à distância? Sim. Ela fez a consulta à distância e começou a fazer o tratamento e conseguiu levá-lo para o centro espírita. E ele começou a fazer o tratamento também dos passes dispersivos no joelho, e o joelho dele começou a melhorar. E com o tratamento espiritual, essa equipe de espíritos que estava perseguindo ele foram atendidos na desobsessão, foram esclarecidos e foram afastados. E o médium ficou desacreditado, né, diante do que pagou e tudo. Então, conseguiu, porque tinha um familiar que tinha consciência e ele aceitou e foi buscar essa ajuda junto com ela. Aceitou a ajuda que ela ofereceu para ele. Então, conseguiu debelar esse assédio de que ele estava sofrendo. Tudo pela ambição de uma mulher que queria destruir o relacionamento dele, queria ter ele para ela com sentimentos que não eram nobres, que não era sentimento de amor, era só sentimento de quê? Interesse. Né? E a gente vê muitos relacionamentos assim, de interesse. A gente vê hoje em dia, para quem assiste, né, a novela das 9, né, a Vale Tudo, que a gente vê o que é que um relacionamento por interesse pode levar as pessoas a articular por conta de dinheiro, por conta de ambições desmedidas. Então isso existe na ficção, existe na novela e existe
casos reais, onde a própria espiritualidade traz para nós esses exemplos dessa natureza. Quando a gente falou no começo, a gente vê um relacionamento e a gente se apaixonar por um daqueles ali, um dos cônjuges, né? No outro livro, que é chamado Os Mensageiros, nos Mensageiros traz um exemplo de um médico que era cientista, ele era casado e, pasmem, o irmão dele se apaixonou pela cunhada. E os dois articularam tirar a vida dele, se livrar pelo assassinato. Como ele era cientista, ele fazia pesquisas, ele ou ela vai no laboratório, enquanto ele dormia, conseguiram lá um vírus. Esse vírus eles trazem e colocam na narina dele enquanto ele dorme, e esse vírus leva ele ao desencarne. Veja. Então está lá o depoimento desse médico cientista que foi assassinado pelo próprio irmão para ficar com a esposa. Então, e são crimes que muitas vezes a gente não imagina nunca e que para a sociedade no momento não são desvendados, que foi algo planejado, que foi algo articulado para se livrar de uma pessoa, para você tentar ser feliz, matando, tirando quem está no seu caminho. Então a literatura espírita traz exemplos desses e outros exemplos, mostrando para a gente ter muito cuidado com os maus pensamentos, com os assédios, com as tentações, não é? E a gente, para a gente ser feliz, ninguém é feliz destruindo outra pessoa. Aquela lição de Jesus, fazei ao próximo aquilo que a gente gostaria que nos fizesse. Então, se eu não quisesse que ninguém fizesse isso comigo, se eu não quero, por que eu vou articular e fazer com outra pessoa? Então, é a premissa de Jesus, uma das orientações de Jesus, de fazer ao próximo aquilo que você gostaria que o próximo lhe fizesse. Então, se algum de nós aqui estiver em dúvida sobre algum comportamento, para você saber se está certo ou se está errado, coloque-se no lugar do outro. Eu gostaria, se eu estivesse no lugar do outro e fizesse isso comigo, eu iria ficar feliz, eu iria ficar agradecido. Se a resposta for não, desista dessa ideia, desista desse intento e mude, sabe, o seu pensamento, mude as suas intenções, né? Então a gente tem que agradecer a Deus e a Jesus para que a gente seja muito forte, né? Para que a gente não caia nessa rede de traições, para que a gente não seja traído, para que a gente não seja destruído, né? As nossas afeições, destruído, sabe, a nossa vontade de viver, os nossos sonhos, os nossos ideais. E a gente tenha, acima de tudo, a confiança em Deus, a confiança em Jesus. Ninguém não se afaste dos seus anjos de guarda, dos guias protetores espirituais, porque eles estão sempre do lado da gente, nos ajudando, nos intuindo para o melhor. Uma terapêutica muito boa para a harmonia do lar é a gente fazer o evangelho no lar. Não importa o número de pessoas na casa. Mesmo que se você estiver só, faça só. Porque as suas companhias espirituais vão ser beneficiadas, vão ser ajudadas. E a própria espiritualidade também traz espíritos doentes para serem curados, serem ajudados no momento do Evangelho, no momento da prece que a gente faz ao iniciar o Evangelho e ao encerrar o Evangelho, né? Eu estou com a felicidade agora, porque minha filha está morando comigo, uma das minhas filhas está morando comigo, com o meu neto, e agora eles estão fazendo o Evangelho comigo, toda semana. Que coisa boa, maravilhosa, né? Ter companhias de pessoas que a gente ama, que a gente gosta de fazer o Evangelho. E outra felicidade, viu, Cessa e demais amigos, que eu vou ser bisavó. Eu sou tão jovem, gente, vou ser bisavó. Mas o meu neto vai nos presentear com um bebezinho. Em fevereiro, que é meu mês, esse bebê estará chegando no nosso lar. E nós, nosso lar, nossa casa, que não é nosso lar no mundo espiritual, não, nosso lar aqui, né? Nossa família. E eu estou muito feliz, minha filha também está muito feliz, porque minha filha vai ser vovó pela primeira vez. Não foi uma gravidez programada, nem planejada, aconteceu. E
como aconteceu, nós estamos abraçando com muito amor essa criança que está vindo para a nossa família. Rogamos a Deus muita felicidade, muita saúde e que nossa família possa cada vez mais se fortalecer e ajudar e amparar uns aos outros, sempre. Que Deus nos abençoe. Pedir agora ao nosso irmão Marcos para fazer a prece de encerramento. Pensando nesse momento, fechamos os olhos e refletir sobre o assunto apontado. Deus Pai do Fim da Misericórdia, equipe desta casa no Capitão, estamos aqui reunidos em nome do Cristo, aprendendo para que as leis morais possam fazer parte do nosso dia a dia, para que as tentações sejam afastadas, para que possamos refletir e seguir o teu caminho, Jesus. Abençoa todos nós, os nossos familiares que se encontram distantes, e os nossos irmãos doentes. Abençoa os nossos obsessores, se pudermos dizer assim. Dai a tua luz, o descanso, e que possamos, agradecido estar nessa noite aprendendo. Assim, Senhor Jesus, que pedimos tua paz, a misericórdia, para dar e encerrar a primeira parte dos trabalhos dessa noite. Peço a todos que se mantenham em prece, em silêncio, para que os trabalhadores da casa possam se harmonizar e darmos início à segunda parte dos nossos trabalhos. Boa noite a todos.